Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora do Janones, que foi suspenso por 90 dias por ofender o Nicolas Ferreira, chamou o Nicolas de Nicole, por conta daquela... Lembra logo que o Nicolas tomou posse lá no Congresso, ele fez uma declaração no Dia das Mulheres, vestido com peruca e coisa e tal, e aí o Janones está sacaneando o Nicolas, chamando ele de Nicole, e aí o Nicolas entrou com um processo no Conselho de Ética da Câmara, e o Conselho de Ética da Câmara suspendeu o Janones por 90 dias, sendo que ainda vai julgar a expulsão do Janones. O Janones pode perder o mandato dele por conta dessa brincadeira, o que está muito justo, né? Ou seja, é uma coisa muito válida isso daqui. A gente sabe que a esquerda conseguiu no STF expulsar alguns deputados da direita, né? Tem feito isso, tem feito ataques contra deputados da direita. A saída para o pessoal no Congresso, como a direita tem maioria no Congresso, é justamente ela também tirar alguns deputados da esquerda para contrabalançar a coisa. E é lógico que também é um absurdo o que o Janones fez, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter, você é rico, compra o Vasco, Peter de olho no pacotão lindo do Trump e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que aconteceu no dia 9 de julho? No dia 9 de julho teve uma discussão num conselho de ética lá aqui, ó. No dia 9 de julho foi o dia que o Trump deu a carta e coisa e tal, e aqui, ó, durante uma sessão na Câmara no dia 9 de julho, Janones provocou Nicolas, seguido de um bate-boca entre ele e deputados do PL. Não, eles não falaram o que é aqui, por quê? Porque eles não querem, eles querem ajudar o Janones, né, evidentemente. O Janones chamou o Nicolas de Nicole, ou seja, um termo que é claramente ofensivo, né? É uma injúria homofóbica. E olha só, o STF já equivaleu homofobia a racismo. Então, de acordo com as regras, que inclusive foram feitas por eles mesmos, isso daqui poderia dar até cadeia para o Janones, né? Então, uma ofensa homofóbica, você chamar alguém de mulher ou de errar o sexo da pessoa de propósito para ofender a pessoa, com interesse de ofender a pessoa, isso é considerado um crime de ódio no Brasil. Eu acho isso justo? Não, não acho. Eu acho que isso é uma besteira. Eu acho que não existem crimes possíveis com palavras, né? Com exceção da ameaça, se você ameaçar é outra história, mas tirando a ameaça, nada deveria ser crime que só contém palavras no final das contas. Mas essa é a lei brasileira neste momento. A lei brasileira fala que se você chamar alguém de forma pejorativa de ele ou ela ou o contrário, isso pode dar processo, pode dar até cadeia pela lei de injúria racial, né? Algumas pessoas aqui no meu canal de vez em quando implicam comigo dizendo que ai, Peter, você chama fulano de fulana, ou sei lá o que, de sei lá quem, não sei o que lá, não deveria fazer isso e coisa e tal. Meu amigo, eu sou advogado, cara, eu sou um cara avisado, eu tô aqui no canal, eu tô falando essas coisas. Você pode talvez falar isso, né? Aquilo que eu falo pro pessoal. Passarinho que come pedra sabe o cu que tem, né? Eu tenho um cu muito sensível, eu não vou ficar comendo pedra por aí não. Então se você tem coragem de fazer essas coisas, você faça. De novo, eu concordo contigo, acho um absurdo, essas pessoas não deveriam ser chamadas pelo pronome que elas escolhem e coisa e tal, mas no final das contas, se você fizer isso, já fica o meu aviso aqui, você pode estar abrindo margem para um processo contra você, um processo que pode ser muito doloroso no final das contas, né? E foi o que o Janones fez, porque mesmo o Nicolas não sendo transexual e coisa e tal, o fato do Janones ter usado um nome feminino para ele, né, com o intuito de ofender, isso pode ser entendido como uma prática homofóbica, né? E daí as consequências podem ser muito pesadas no final das contas. Então aqui, ó, a representação contra Janones foi apresentada pela direção da Câmara dos Deputados, na mesma forma como ocorreu contra o deputado Gilvan Federal do PL do Espírito Santo, após ofender a ministra das Relações Exteriores, a Secretaria das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, porque também teve um caso desse com a Gleisi Hoffmann, né? E daí o deputado Janones foi suspenso por 90 dias por ter proferido ofensas homofóbicas contra o deputado Nicolas Ferreira. Veja, ofensas homofóbicas não são só quando você dirige essas ofensas a uma pessoa que é da comunidade LGBTQ+, e coisa e tal. Se você faz qualquer ofensa com o intuito de ofender alguém usando termos de gênero e coisa e tal, você pode estar incorrendo nesse crime. Eu concordo com isso? Não, eu não concordo com isso. Vocês sabem a minha opinião sobre isso.
Mas essa é a lei brasileira, então tomem cuidado com esse tipo de coisa, né? Então tá aqui, ó, Conselho de Ética suspende o mandato do Janones por 90 dias e mais. E ainda vai ter a votação para a expulsão do Janones. O Janones pode perder o cargo dele. Lembra, a direita é maioria no Conselho de Ética da Câmara. Então tá aqui, ó, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados decidiu suspender por 90 dias o mandato do deputado André Janones devido a ofensas homofóbicas dirigidas ao colega Nicolas Ferreira durante a sessão plenária na última semana, né? Durante a sessão do dia 9 de julho, Janones utilizou termos ofensivos para se referir a Nicolas durante um bate-boca entre deputados do PL e do Avante. Em sua defesa, Janones alegou que não praticou homofobia, justificando que chamou o colega de Nicole em referência a falas transfóbicas feitas por Nicolas em 2023, quando ele ironizou o Dia Internacional da Mulher, né? E, de novo, é uma coisa muito diferente nesse caso, porque o Nicolas estava fazendo uma crítica que não era direcionada a uma pessoa específica, portanto não era uma injúria. Ele estava fazendo uma crítica, sim, à lei que permitem em eventos esportivos que mulheres trans compitam junto com mulheres, porque o entendimento é que o fato de você ter sido homem em determinada fase da sua vida, você tem uma vantagem adicional, porque a testosterona faz com que músculos e ossos sejam muito mais fortes em homens do que em mulheres. É exatamente por isso que existem a categoria homem e mulher nos esportes, para pensar. Senão não precisava ter categoria mulher. Pô, se fosse a mesma coisa homem e mulher, bota uma categoria só para todo mundo, né? Enfim, eu concordo que há uma crítica a ser feita nesse aspecto. Eu entendo que mulheres trans têm que ter o direito de competir também, mas eu acho que competir com as mulheres é a escolha errada nesse caso, e foi essa crítica que o Nicolas Ferreira fez no Dia das Mulheres, né? E daí o Janones tem chamado ele de Nicole, ou seja, não muda o fato. Ah, mas é porque é uma crítica a ele. Mas é uma crítica homofóbica, né? E o Janones afirmou que continuará usando o termo até que Nicolas se desculpe ou mude sua postura, né? O que, vamos ver, talvez ele não precise mais usar o termo, porque ele vai perder o mandato dele e não vai precisar mais voltar na Câmara, né? Apesar da justificativa, o relator do caso, o deputado Fausto Santos Júnior, do União do Amazonas, considerou que Janones quebrou o decoro parlamentar. O uso de palavras como forma de ataque reforça preconceitos e estigmatiza grupos historicamente marginalizados, o que é incompatível com o ambiente institucional da Câmara. De novo, acho uma besteira, mas é a regra, né? Além dessas ofensas, o Janones relatou ser sofrido agressões físicas e verbais. O Janones falou que pegaram no pintinho dele, né? Ele ficou todo chateado porque viram o tamanho do pintinho dele, que é pequeno, e daí ele se sentiu chateado com isso, né? E o protocolo de representação no Conselho de Ética para apurar essas agressões, apresentando vídeos que registraram supostamente os fatos, né? Então isso aqui é uma outra investigação que vai ser feita. O ponto é, o Janones foi suspenso por 90 dias e pode perder o mandato por conta disso. Está faltando também acabar o processo do Glauber Braga, né? Lembra o Glauber Braga? Já pode ser votado a expulsão dele lá no plenário da Câmara. Excelente notícia, junto com o Janones, já expulsa 2 de uma vez só. Seria lindo isso acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.